Como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, du, bip, du, du, bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o calhambeque, bip, bip. Quero buzinar o calhambeque, bip, bip. Será que o professor Lucas Sorgato, economista e professor universitário, já comprou o calhambeque dele? Até o calhambeque tá caro, viu, professor? Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Já comprou seu carro, professor? Elias, infelizmente... Pelo sorriso comprou, né? Ao dia a dia a gente tem que ter um veículo, né? Agora, aparentemente, segundo o governo federal, vai ficar um pouco mais fácil isso. Agora, professor, fazendo aqui um retrospecto, porque o carro, ele praticamente dobrou, mais que dobrou de preço, nos últimos 4 anos. Em 2019, aquele veículo em 2019 zero, se ele ainda estiver fabricado, ele está o dobro ou mais que o dobro do que valia. O que é que aconteceu que houve essa sobrevalorização, professor? Elias, muito interessante isso que você falou. Primeiro vamos olhar aqui algumas coisas, tá? Teve uma pesquisa que saiu da Fenabrave e com a FIP, tá? Que fez o seguinte: pegou o preço médio dos veículos produzidos lá em 2013 e corrigiu pelo IPCA para 2023. Os veículos, por exemplo, o Gol, na época, ele era vendido a 29.976. Se fosse hoje, ele seria vendido a aproximadamente 54 mil. O Uno era vendido na época a 23 mil. Corrigidos pela inflação, ele seria vendido hoje a 42 mil. Já o Celtinha era vendido próximo a 24 mil e seria hoje vendido a 43.500. Isso se fosse atualizado pela inflação desses últimos 10 anos. Atualmente, Elias, só para o ouvinte ter uma ideia, o veículo mais barato aqui no país, nessa linha que se chama popular, ele está sendo comercializado a partir de R$68 mil. Tá? Então, se eu fosse comparar um Uno ou um Celta, que seriam comercializados à época a 43, 42 mil reais, comparando com o atual de 68 mil, você tem aí uma diferença de 25, 26 mil reais a mais pelo carro popular. Evidentemente, Lucas, que a gente tem que pensar em algumas situações. Por exemplo, na época 2013, muitos itens que hoje são obrigatórios, na época não eram. Freios ABS, airbags, retrovisores, você tem aí uma parte do alerta de cinto de segurança solto, você tem aí alerta de colisão para novos veículos, enfim, isso daí vai entrar até no programa até 2030, no projeto Rota do governo federal. Então você já tem aí, de fato, Elias, muitos itens que lá em 2013 não eram obrigatórios, que agora são, e geram uma melhoria de qualidade de vida para o consumidor, uma melhoria de segurança, uma melhoria no consumo, entre outras situações. Entretanto, se você imaginar também, esses itens, eles não tiveram um acréscimo, como eu coloquei aqui, de 25 mil reais para justificar essa diferença de preços, que seria apenas pela inflação. Então, o que de fato ocorre? O grande questionamento que fica aqui, Elias, que o aumento de preços, como você já disse, foi de 4 anos para cá. O que aconteceu nesses 4 anos para cá? A pandemia. Na pandemia, você teve uma escassez de componentes para os carros, principalmente dos itens elétricos, condutores, mas na verdade foi o geral. Chegou um determinado momento, Elias, que você não conseguia comprar pneu de carro, porque como a indústria global deu uma arrefecida, faltou todos os itens que compõem o veículo, por exemplo.
veículo, desde vidros até partes plásticas, latarias, condutores e pneus, né? Quando você tem essa escassez de produtos, o que acontece? Elevação no preço desses itens, tá? Além disso, Elias, boa parte desses componentes são importados. O que aconteceu também nesses últimos 4 anos? A nossa relação real com dólar saiu de uma casa de $1 a R$3, a R$3,50 e chegou até a $1 a R$6. Então, eu tenho que importar. Minha relação de taxa de câmbio já ficou mais desfavorável, ou seja, já ficou mais caro importar. Além disso, escassez no mundo todo desses itens, ou seja, o produto já ficou por si só mais caro. E você teve aqui uma questão de demanda muito complicada no país. Então, tudo isso aí levou a um aumento de preços muito maior do que seria apenas da inflação, fazendo com que os veículos, então, ditos populares, comecem a preços de 68 mil, 69 mil, de 70 mil reais. O que, de fato, fica muito complicado para o consumidor adquirir. Então, isso daí justifica mais ou menos esse aumento de preços que ocorreu nos últimos anos e os valores atuais que a gente tem com os veículos, Elias. Agora, professor Lucas Sorgato, a indagação aqui de alguns ouvintes é a seguinte: comprou um carro 3, 4, 5 ou mais anos atrás e valia X, agora vale Y. O carro se valorizou ou ficou mais caro, professor? O carro ficou mais caro, Elias. Por quê? O que aconteceu aí foi só um ajuste do mercado, mas que se você for vender o veículo relativamente para comprar um novo, você vai ter que desembolsar a mesma coisa. Lucas, dá um exemplo. O veículo valia ali 100 mil reais, quando você comprou há 4 anos atrás, tá? E hoje ele continua valendo os mesmos 100 mil. Mas, se você for tentar vender, mas o veículo novo, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor, agora está custando 140 mil, por exemplo. Tá? Então você está pegando aí 75% do valor total. Vamos supor que não tivesse ocorrido essa valorização. Você comprou então 4 anos atrás a 100 mil reais e hoje ele estaria valendo 80, 70 mil. Ou seja, os mesmos 80, 70% relativos do veículo novo. Então, a lógica que aconteceu foi essa. O cidadão não pode imaginar que ganhou dinheiro nessa operação. Não. Nesses 4 anos você teve aí um desembolso muito grande com o aumento inflacionário, com o custo de oportunidade, com as taxas de juros envolvidas. Então você tem toda uma situação que de fato não mostra o real prejuízo da operação. Você tem aí só uma questão monetária. Lucas, comprei por 100, estou vendendo por 100, estou saindo no lucro? Não, não está. Não está saindo no lucro. Você teve de fato aí a desvalorização e o prejuízo. Por uma questão apenas monetária, você pode estar tendo uma ilusão de achar que está melhorando ou piorando, por assim dizer. Elias, então isso aqui a gente tem que pensar muito bem. Bom, o que é que o governo então faz nessa situação, né? Porque o presidente Lula então declarou, poxa, um carro de 70 mil não é um carro popular. Ele lança um programa para esses carros populares. Daqui eu vou fazer 2 colocações. Primeira colocação, Elias, que eu estou dizendo aqui é o seguinte: parece que o governo não aprende com erros anteriores, tá? Essa política, Elias, ela já foi adotada lá atrás, lá pelo governo Lula, lá pelo governo Dilma, com a política de estímulo ao consumo, dando um subsídio para a indústria automobilística. E você vai se lembrar que a gente já fez esse comentário lá muitos anos atrás, quando a gente dizia: a indústria automobilística brasileira tem que ser protegida porque é uma indústria nascente, né? Ela nasceu em 1950, ela tem 73 anos, mas ela ainda é tratada como uma indústria nascente, né? Você ainda tem uma proteção a ela com 73 anos de idade. Eu acho que o dado relativo para ver a questão de idade dela deve ser comparado com a vida de uma tartaruga, que vai
viver 300, 400 anos, e por isso que seria nascente ainda com 73, porque não é possível. Tá? E lá atrás isso já foi feito. E por que você dá estímulo, por exemplo, à indústria automobilística, por assim dizer, Elias? Porque ela é uma indústria que a cadeia produtiva dela é muito grande. Então, quando eu subsidio essa indústria, ela consegue mexer em vários setores, em vários segmentos da minha lógica industrial. Tá? Então, fazendo apenas o estímulo nela, eu consigo ajudar várias e várias outras indústrias que estão dentro da sua cadeia produtiva. Então, é um segmento que é interessante, sim, de se trabalhar. A questão é esse subsídio. Será que é a melhor situação, né? Para que eu quero novos carros, por assim dizer? Como? Está melhorando a eficiência dele? Ou só quero ajudar a vender? Né? O que está trazendo de ganho, de produtividade para o país? Porque isso tem um custo. Está sendo estimado por algumas consultorias, Elias, que o custo da renúncia fiscal para ajudar a indústria automobilística será de 8 bilhões de reais. Quando a gente está vindo de um governo que tem um rombo do ano anterior, a gente está tentando fazer um arcabouço fiscal, está tentando reduzir, por exemplo, uma taxa de juros, está dizendo que vai corrigir a tabela do imposto de renda e chega agora a fazer uma renúncia fiscal de 8 bilhões para ajudar uma determinada indústria que tem, de fato, uma cadeia produtiva boa, mas que não se sabe qual será o ganho de produtividade para o país. Bom, é uma boa política, uma boa política pública, por assim dizer? Não acho. É um bom programa, mas eu não acredito que seja uma boa política pública em si. Bem, professor Lucas Surgato, claro que isso é um tema muito importante. Nós temos um país de modal praticamente único, né, que é o rodoviário, e como as coisas coletivas não funcionam, então se tem 3 pessoas em casa e em casa essas 3 pessoas já têm idade para dirigir, vai ter carro, né? A gente vai ter 3 carros. Esse é um problema muito grave, muito grave. Mas, professor, nesses últimos minutos, eu gostaria que o senhor se dedicasse um pouco a essa situação, né, dos americanos. Estados Unidos quer elevar o teto de endividamento, mas quem paga essa conta, doutor? Olha, aqui é uma situação muito interessante, tá? Os Estados Unidos, ele passa sazonalmente, né, a cada 1, 2, 3, 4 anos, tendo que os seus parlamentares votarem para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Né? Hoje os Estados Unidos têm uma dívida de trilhões com o mundo. Tá? O que acontece? Assim como no Brasil, né, você depende de acordos. Nessa parte desses acordos entre políticos, entre empresas, entre uma situação geral, você tem aí uma questão de se pensar, poxa, Lucas, o que eles querem? Forçar, né, um aumento ou não desse endividamento. Se não tivesse aumento de endividamento, significa dizer que os Estados Unidos pode dar calote no mundo, né? Ou seja, não pagar uma parte da sua dívida. Isso seria a primeira vez na história para acontecer, tá? O limite para que se tem disso é em 1º de junho. Lucas, o que pode acontecer? Elias, os efeitos seriam tão graves que ninguém tem nem noção do que se pode acontecer de fato, tá? Mas poderia gerar uma crise econômica tão grande quanto a gente viveu agora na pandemia para o mundo todo, porque os Estados Unidos representam atualmente 24% do PIB global. Se o meu maior comprador, Elias, chega e fala, olha, o que eu comprei, quero ainda continuar comprando, mas eu não vou pagar mais do que eu tenho aqui de dívida, mais o que vocês investiram, o que as famílias investiram aqui, porque eu não consigo. Tá? Olha, o que eu consigo, o que eu vou ter que fazer? Tá? Então, vou imaginar isso daqui, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai fazer, como que a gente vai focar com o mundo, né, pensando numa nova estruturação. Isso daí aparece num momento, Elias, muito complicado, que o mundo discutiu
ou pelo menos cogitou, uma mudança do padrão global de moeda, né? E se os Estados Unidos mostram uma fragilidade dessa, ou mostra dizendo o seguinte, olha, aqui pode dar um problema, pode ser que essa conversa do padrão modal também seja intensificada, o que vai afetar ainda mais a nossa lógica com a economia global. Bom, os Estados Unidos, então, está numa semana muito complicada, tem basicamente aí 3, 4 dias da semana que vem para decidir se o aumento de teto acontecerá ou não. Entretanto, como eu já disse, isso também é uma disputa muito mais do que de fato efetiva para que se tenha feito lá. Muito bem, professor Lucas Surgato, muito obrigado pelas informações. Excelente final de semana.